O dilúvio foi apenas um evento de destruição ou um juízo precedido por advertência? No estudo de hoje, nós vamos refletir sobre como Deus lida com a injustiça e com a corrupção humana, sem negar a oportunidade de recomeçar para todos aqueles que aceitam a salvação que Ele está oferecendo. Está no ar, programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Está no ar, programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Essa é uma semana especial, nossa semana de Semana Santa. Eu digo assim, é a semana em que os nossos corações, eu digo Natal e a Semana Santa, são o período que a gente assim mais reflete sobre o valor da vida, sobre Jesus Cristo. E essa é uma semana especial para a gente. Não esquece, você vai comigo até às 8 horas da noite e já fica, porque tem a nossa semana com o pastor Nelson Milanelli, nosso programa especial de Semana Santa aqui na Novo Tempo, tá bom? Olha, nós estamos numa nova temporada. Eu não sei como é que se você assistiu ontem, se não, volta lá no nosso canal no YouTube, no NT Play, assiste o programa de ontem, porque eu tenho certeza que o programa de ontem, a gente vai trabalhar isso ao longo da semana, ele é importante para o nosso entendimento ao longo da temporada, porque a gente tem a tendência, a gente está lançando a nossa nova revista, né? Por isso que a gente começou a nova temporada, Eventos Finais. E quando a gente fala de eventos finais, a gente tem a tendência de olhar de forma amedrontada assim, para os últimos acontecimentos. Mas quando a gente está falando de eventos finais, a gente está falando dos acontecimentos que que estarão sendo realizados ali por ocasião da volta de Jesus, mas a gente está falando de um evento de restauração, nós estamos falando de esperança. O mundo vai estar um caos? Vai estar um caos. Vai estar ainda mais intensificado o caos. A situação ficará insustentável, como tem ficado, você tem percebido. Mesmo que às vezes você possa viver no conforto, ter recursos, mas de alguma forma a gente é assolado, de alguma maneira. Mas essa é uma mensagem de esperança. Então, pedir uma revista como essa, Eventos Finais, é ter a compreensão correta do todo. E a gente começou ontem, entender que Deus, ao longo da história, teve os seus momentos de anunciar juízo, a ação divina, mas toda a ação de juízo de Deus é uma ação de misericórdia. Então, você quer entender o tema Eventos Finais? Peça agora mesmo a sua revista Esperança. Agora, sem nenhum custo. Só mandar mensagem para o WhatsApp, é o 12982 44 44 49. 12982 44 44 49. Tá bom? Você também pode ligar para o 0 Operadora 12 21 27 31 21. Nossa equipe estará pronta para te atender até às 10h30 da noite. 0 Operadora 12 21 27 31 21. Tá bom? Vai receber na sua casa a revista Esperança Eventos Finais, sem nenhum custo. Se você já é um aluno da Escola Bíblica, ou seja, se você já tem estudado a Bíblia com a gente, porque ser um aluno da Escola Bíblica é estudar a Bíblia com a gente, crescer no conhecimento. Se você já é, você pode pedir a sua revista. Se você ainda não é, peça
a sua revista Esperança. Estude, mande para a gente os seus estudos completos para receber o certificado, tá bom? Vamos criar proximidade. Esse é o objetivo nosso, levar conhecimento, criar proximidade. Mas o objetivo é que você seja um estudante da Bíblia, com o coração aberto, porque a gente nunca sabe tudo. Tenha o coração aberto, tá bom? Vamos orar? Senhor, nós vamos abrir mais uma vez a Bíblia. Que o Senhor nos dê entendimento. Quando a gente abre e vê no texto bíblico ações de juízo divino, a gente tem questionamentos, a gente tem perguntas, mas que a gente tire destas ações divinas de juízo, que a gente entenda que havia um ato de misericórdia ali. Que a gente aceite essa verdade, que a gente viva isso e que, ao compreendermos isso, a gente tem um olhar para os últimos acontecimentos da história. Existe um plano para salvar. É isso que o Senhor deseja. Eu clamo, meu Deus, por essa compreensão. Abençoa cada um dos nossos telespectadores, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos abrir a Bíblia mais uma vez, vamos entender o texto bíblico e eu quero dizer para você que o Senhor tem prazer em salvar, o Senhor tem prazer na misericórdia, mas o Senhor precisa dizer, não basta, o Senhor precisa dizer, né, acabou, mas Ele dá, Ele alerta, a gente vai ver isso. O padrão divino de juízo, tá? Que a gente começou a ver ontem, no primeiro erro humano, mas ali é um padrão de ordem, de limites, para dar liberdade para o homem, e há um aviso, mas há salvação. Esse é o grande objetivo. E ontem a gente concluiu com 3 verdades. Eu quero resgatá-las aqui, porque eu não pude enfatizar tanto como deveria ontem. As 3 verdades apresentadas em Gênesis 3,15, que é a primeira mensagem do Evangelho sendo apresentada no texto bíblico por ocasião do erro humano. São 3 verdades importantes para a gente entender os eventos finais e o conflito. Primeiro, há um conflito ao longo de toda a história. Nós fazemos parte desse conflito. Nós estamos envolvidos, porque nós vamos escolher todo dia ou estarmos do lado de Deus ou estarmos do lado do inimigo de Deus. É uma decisão que nós temos que fazer. Se nós estamos do lado de Deus, nós estamos verdadeiramente livres. Se estamos do lado do inimigo de Deus, nós achamos que estamos livres, mas nós somos escravos dos nossos próprios desejos e daquilo que nos é apresentado. Então, entender esse conflito é importante ao longo de toda a história. Deus interfere e limita a ação do mal. Deus sempre vai fazer isso. Porque se Deus não fizesse, nós seríamos destruídos. A gente vê isso ao longo de toda a história bíblica. A gente vai estudar uma dessas histórias hoje. Deus dá limite. E terceira verdade, no futuro Ele vai trazer vitória definitiva. Essa é a certeza. Eu quero dizer para você que por maiores que sejam as injustiças que você pode passar, ou que você já tenha passado, não esqueça, um dia Deus dirá, basta, acabou. Essa é a ação divina de misericórdia, porque o juízo divino é misericordioso. Quando Deus diz basta, Ele está agindo com misericórdia para salvar. Então, se eu estou falando para você que está sendo injustiçado, foi e tem visto a sua causa não ser resgatada e Deus não ter agido no seu olhar, eu quero dizer que um dia Deus dará basta. Nenhuma injustiça nesse mundo, queridos, ficará impune. Nenhuma. Nenhuma ação de ninguém, seja um desconhecido ou seja um famoso, nenhuma ação de injustiça
realizada, ficará impune do juízo divino. Porque esse juízo não é um ato de vingança, como às vezes a gente tem como olhar. Não é um ato de vingança, mas é um ato de dizer: a misericórdia é deixar que você deixe de existir. Isso é um ato de misericórdia, porque Deus não pode viver ou levar para a eternidade e deixar viver aquele que não teve o olhar para Ele. Porque quando nós temos o olhar para Deus, nossa vida é transformada e o nosso olhar para o próximo também é transformado. Então tenhamos isso. Deus prometeu em Gênesis 3,15, queridos, que a serpente seria derrotada. Porém, poucos capítulos depois, nós vemos a humanidade profundamente corrompida para o mal, e o relato está em Gênesis, o capítulo 6 e o verso 15. A maldade do homem se havia multiplicado na terra, e era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Essa é uma das descrições mais fortes que a gente tem na Bíblia. Viu o Senhor que a maldade do homem tinha se multiplicado, e o homem, as ações humanas eram continuamente más. Eu vou dizer para você, eu tenho procurado filtrar um pouco aquilo que eu vejo, né? Mas às vezes a gente abre nas notícias para ficarmos assim, né, inteirados do que está acontecendo. Me impressiona algumas notícias, que eu até leio rapidamente e nem preservo no pensamento, porque você sabe que isso machuca. Não sei se acontece contigo, mas me machuca assim, né? E eu às vezes não quero nem ver detalhes, mas eu percebo assim, como a maldade do homem tem crescido e o homem tem sido continuamente mau. Essa era a condição da terra. Essa se tornou a condição da terra. Está aqui o texto para a gente meditar nele. A maldade das pessoas havia se multiplicado e todo o desígnio do coração era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isto lhe pesou no coração. A descrição do autor bíblico mostra um Deus muito próximo, né? E eu gosto dessa descrição porque às vezes nós temos a ideia de que o Deus do Antigo Testamento é um Deus diferente do Deus do Novo Testamento. Eu não vou me deter nisso porque não é meu tema, mas o autor bíblico aqui apresenta que o Senhor se entristeceu, lhe pesou no coração o fato do que a terra havia se transformado. E talvez eu estou falando para você que entende isso quando você oferece o melhor para os seus filhos, você procura fazer o que é correto e eles têm a liberdade e eles fazem uma escolha totalmente equivocada, e como isso te entristece. Quantas noites, às vezes, você vai dormir triste, você chora porque eles fizeram escolhas erradas, estão fazendo escolhas erradas. Eu digo para você o que Deus faz, tá? Deus não se cansa de amar, Deus é continuamente generoso, Deus se apresenta, Deus não força, mas Deus vai apresentar um plano para salvar, um plano para resgatar. Agora, existem consequências da escolha contrária, e isto é inevitável. Eu citei ontem, Deus não pode salvar quem não quer ser salvo, e só não será salvo quem não quis ser salvo. E muitos, como a areia do mar, diz a descrição apocalíptica, serão aqueles que não quiseram, mas muitos serão salvos. O Apocalipse descreve uma grande multidão. Então, isso me enche de esperança, porque eu desejo. Agora, Deus vai enviar suas advertências diante da sua ação. Então, perceba, nesse padrão de juízo, tem advertência. Tem salvação? Tem salvação.
Agora, nesse padrão de juízo, tem um cenário insustentável. A gente não pode esquecer disso. A Bíblia descreve que a maldade havia se tornado constante. O problema não era apenas a existência de pecado isolado, mas uma sociedade inteira marcada pela violência. Então, quando Deus vai agir, sempre nesses cenários de juízo, tem uma situação que não tem mais como viver. Era essa a descrição do período antediluviano. Então Deus precisa agir, porque a gente tem uma sociedade inteira marcada pela violência. A gente pode falar que essa é uma descrição do mundo que a gente está vivendo? Você percebe como tem ficado insustentável? O texto continua dizendo: o Senhor disse, farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Você percebe que o Senhor vai agir, e nos versos anteriores, no verso 3, vai dizer: o meu espírito não tem como agir para sempre. Chega um limite, entende? Chega um limite que a porta da oportunidade tem que terminar, tem que fechar. Não dá mais. E aqui Deus decide destruir tudo para recriar a terra. Recriação, porque o mal havia se contaminado. Agora, Deus sempre preserva alguém. Sempre. Sempre haverão aqueles que têm um olhar para o Senhor. Por isso que o Espírito de Deus continuava trabalhando. O Espírito de Deus agiu durante aqueles 120 anos. O Senhor apresentou misericórdia. Como eu falei, justiça e misericórdia estão juntas no caráter divino. E o ato de destruir é um ato de misericórdia. Na nossa cultura, na nossa visão, um ato de vingança, mas não é assim que a gente tem que olhar. São essas as gerações de Noé. Noé, olha a descrição que o texto faz. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A gente tem aqui uma descrição que a gente encontra, por exemplo, no livro de Jó, um homem justo e íntegro, ou seja, faz aquilo que Deus diz que deve ser feito. Aquele que é o caminho do Senhor. E esse fazer tem a ver com a vida. O andar é o caminho percorrido por ele. Porque caminho no texto bíblico e andar com Deus, mesma descrição feita para Enoque, é de alguém que tem um estilo de vida guiado por Deus. Entende? E isso vai muito além, queridos, de religiosidade. A religiosidade faz parte. Ter a sua comunidade, ter a sua igreja, mas muitos que se dizem religiosos podem não andar com Deus. Porque o estilo de vida é diferente e aí se torna só um discurso. Por que eu estou falando isso? Porque você que está me ouvindo, a possibilidade de você ter uma comunidade religiosa é muito grande. Não sei se você vai a uma igreja ou não. Então, andar com Deus não significa somente práticas religiosas, mas é um estilo de vida guiado pelo Senhor, de justiça e integridade. Tem papel os atos religiosos? Tem. Ir à igreja tem o seu papel, ele é importante. Mas isso não define. Não define. Porque é estilo. Eu decidi andar com o Senhor, viver como Jesus viveu, amar como Jesus amou.
É isso que eu decidi. Quem era esse homem no período antediluviano? Era Noé. Este era o homem. Isso está dentro do padrão de juízo quando a gente estuda. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Enfatiza a corrupção, enfatiza o estado que a terra estava. Deus olha para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Perceba que aqui faz uma comparação de caminho, de corrupção com o caminho que Noé seguia. Noé andava, seguia o caminho de Deus. O restante da terra havia se corrompido e se afastado do Senhor. O juízo divino não surge de forma arbitrária. Ele aparece quando a injustiça se torna dominante e persistente. E aí o Senhor precisa fazer alguma coisa. E o Senhor faz, sempre. Quando o Senhor vê o sofrimento do seu povo, o Senhor age. E a gente vai estudar isso amanhã e na sexta-feira, e na quinta-feira, melhor. Mesmo nesse cenário, o texto representa uma exceção, apresenta melhor uma exceção. Noé é descrito como um homem justo, íntegro na sua geração. Isso não significa que ele era perfeito, mas que a sua vida era marcada pela fidelidade a Deus. É maturidade aqui, queridos. Eu gosto de pensar que perfeição não é o indivíduo não ter a natureza pecaminosa, mas é o indivíduo ter percepção, reconhecimento, é o pecado que não é mais algo comum na vida dele. Ele pode cair, porque a natureza é pecaminosa, mas é maturidade, é percepção, é o conhecimento das tendências pecaminosas, das vontades, dos desejos. Você tem percepção disso? Você tem? Você consegue olhar e dizer o que é mal em você? Você consegue? O que na sua natureza é ruim? E você deveria dizer hoje, Senhor, muda meu coração, me transforma, me dá controle sobre isso, muda minha percepção, olha como eu sou. É o Espírito que nos dá. Quando nós andamos com Deus, é isso que o Senhor vai fazendo com a gente, vai nos mostrando como às vezes a gente é ruim e quanto a gente carece da graça. Quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mais percebemos a nossa pecaminosidade e a nossa necessidade da graça. É isso que nós precisamos meditar ao longo da vida, essa semana, com a Semana Santa, porque a morte de Jesus mostra que nós somos pecadores e carecemos da sua graça. Noé tinha essa percepção. Este é um princípio que se repete ao longo da Bíblia, queridos. Mesmo em meio à corrupção geral, Deus preserva pessoas que desejam viver de acordo com a sua vontade. Deus sempre preserva. Então Deus disse a Noé, resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência. Percebe a sucessão de repetições de corrupção, de violência? Isso é para mostrar o estado que estava a terra. Por causa deles, eis que destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábuas de cipreste. Nela você fará compartimentos e revestirá com betume por dentro e por fora. Deus provê uma forma para salvar, porque eu vou trazer um dilúvio de água sobre a terra para destruir todo ser humano que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra, tudo será destruído. Mas com você eu vou estabelecer a minha aliança. Você entrará na arca, você e os seus filhos, diz o verso 18 e 19 do capítulo 6. Você e os seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos, todos os seres vivos, você fará entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Deus revelou a Noé que o juízo viria sobre a terra e lhe deu instruções detalhadas para construir uma arca. Esse processo de construção se torna um sinal visível de Deus de advertência. Deus
sempre dará seus sinais. Quando a gente olha o que está acontecendo, são sinais divinos. Ou sinais de escolhas humanas, muitas vezes. Escolhas humanas que Deus avisou. Não é que Deus quis, mas são advertências. Se prepare. O fim se aproxima. Porque Deus dá oportunidade de arrependimento. O dilúvio, queridos, não ocorreu sem aviso prévio. Houve tempo para reflexão e tempo para mudança. É isso que Deus deseja. É isso que o Senhor quer. Quando o dilúvio finalmente acontece, 2 movimentos acontecem ao mesmo tempo. Juízo sobre a corrupção da humanidade e preservação de Noé, da sua família e dos animais na arca. Justiça e misericórdia. Percebe? A ação divina para salvar. Esse detalhe é importante para compreender o caráter do juízo bíblico. O juízo de Deus não é apenas destruição, mas também envolve preservação e continuidade da vida. É isso que o Senhor deseja. O dilúvio mostra algo importante. Deus não ignora o pecado, mas Ele também não abandona a sua promessa, o seu resgate. Ou seja, mesmo julgando mal, Deus mantém a sua promessa. A descendência prometida não é interrompida. Para o público antigo, a mensagem era direta: Deus é justo, Ele julga, Deus é fiel, Ele preserva. E isso acontecerá no fim. Deus vai julgar, mas Deus vai preservar. Dilúvio não é apenas uma história de destruição, queridos. É a prova de que o plano da redenção continua avançando, apesar do pecado humano. Esse padrão, pecado, juízo, preservação e nova etapa da história, vai aparecer novamente nos profetas, mais tarde nos ensinamentos sobre os eventos finais. Esse é o padrão. Pecado, juízo, preservação e uma nova etapa da história. Essa é a ação de Deus. A ação divina para salvar. Então olhe para os eventos finais e tenha certeza do mais importante: o Senhor quer salvar. Mas os sinais, eles vão sendo apresentados. O que nós vamos fazer diante disso? Volte-se para o Senhor. Venha para Ele. Entregue a vida para Ele. Ele quer salvar você, a sua casa. Pai do céu, obrigado pela história bíblica do dilúvio. O Senhor é misericordioso. O Senhor é Salvador. Que diante dos eventos, desses acontecimentos que a gente tem presenciado, que o nosso olhar se volte para Ti, porque a nossa redenção se aproxima, em nome de Jesus. Amém. Uma alegria podemos estar juntos. Fica com a gente, vem aí nossa semana especial da Semana Santa com o pastor Nelson Milanelli, nosso novo pastor e apresentador aqui na Novo Tempo. E o tema de hoje, a cruz no meio da guerra. A gente se vê amanhã aqui em mais um programa Escola Bíblica.